Abra comigo sua Bíblia em Atos 2. E saudamos também você que está nos assistindo na sua casa, na comodidade do seu lar, pela internet, nosso canal pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos também. Todos os amigos, os visitantes, a nossa gratidão a Deus pela sua presença. Amém? Atos 2, de 1 a 6. Texto conhecido, Atos 2, de 1 a 6. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. Guarde isso. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Vamos orar mais uma vez. Outra tradução diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que eles não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Vamos orar, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. A nossa oração por iluminação da parte do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Amém? Senhor, nós oramos agradecidos pela Tua obra nas nossas vidas. Obrigado por mais um dia de vida na Tua presença, junto à família, o bem mais precioso que o Senhor nos deu depois da nossa própria vida. Os filhos que a Tua palavra diz e cremos como herança são derramados do Senhor para nós. Os irmãos da igreja, como comunhão do corpo de Cristo, espalhado por toda a face da terra. A nossa gratidão por tudo que o Senhor tem revelado. Obrigado porque a cruz está vazia, que era a nossa cruz, o Senhor carregou por nós, pagou o alto preço, morreu por nós, ressuscitou por nós, por isso a cruz está vazia, e voltará por nós, amor por cada um de nós, para nos resgatar, para nos levar. Obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo que já foi derramado na vida da Tua igreja. Obrigado porque Ele está aqui, podemos sentir, podemos ouvi-lo, podemos falar com Ele e dele receber esta palavra, essas promessas. Por isso nós damos de presente a nossa atenção, Senhor Deus, e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Mais do que escutar, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Coloco-me, Senhor, à disposição, pois sou Teu servo. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o Pai. Amém. Experiências profundas. Este é o tema desta mensagem, no encerramento da nossa 4ª conferência do Espírito Santo. Iniciamos ontem às 16 horas, fomos até pouco mais das 21h30. E hoje, dia 28, dia de Pentecostes, que foi, segundo Lucas 24:49, foi o derramamento do Espírito Santo
como cumprimento da promessa de Deus, feita por Jesus, expressa nesse texto citado. Mas também está no texto que lemos, de Atos 1, dos versos 4 a 5. Na verdade, Atos é a continuidade, ou a continuação, do próprio Evangelho de Lucas. O escritor foi o mesmo. Mas nos atemos à promessa. Essa promessa que foi cumprida exatamente no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 revelou esse acontecimento. Apresentou essa grande festa, que acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Daí o nome, ou a origem do nome Pentecostes. Eu estava pensando nesse texto novamente. Desde ontem, ouvindo a pastora Carol falando, o pastor Fábio, e já nos preparando para hoje, o próprio dia de Pentecostes, fiquei pensando que esse Deus que nós servimos, ele é um Deus exato. Ele é um Deus, o Deus preciso. Quando nós falamos de promessa, e todos nós temos promessa, e elas já estão sendo cumpridas, outras ainda virão. Ao ler os relatos bíblicos e ver a ação de Deus na história da humanidade, nós vamos perceber a precisão de Deus. Deus é incisivo em muitas coisas. Ele poderia ter vindo um dia antes, o Espírito Santo, ter cumprido a promessa um dia depois, mas não, ele foi exato, ele foi preciso. Isso mostra muitas coisas para nós, que dependemos do Espírito Santo, que estamos pedindo ao Espírito Santo que se revele nesses últimos dias, que antecede a vinda de Cristo. Saiba você que se Deus prometeu algo para você, e eu creio que Ele prometeu, Ele vai cumprir, mas é no tempo dEle, na exatidão dEle, e Ele jamais falhará, jamais Ele faltará com você, jamais Ele vai chegar atrasado, Ele vai cumprir, no tempo dEle, Airon, Kairos, que seja. Mas vamos adiante. Pentecostes, só para a gente relembrar, era uma das grandes festas, das importantes festas do povo de Israel, naquele tempo e durante o ano, porque nessa festa eles celebravam a colheita como bênçãos de Deus. Havia muita alegria, você já deve ter lido em Deuteronômio 16, de 9 a 12, que havia muita alegria nessa festa, a festa de Pentecostes, que celebrava a colheita. Você sabe, não custa lembrar que Jesus Cristo morreu por nós na ocasião da festa da Páscoa, uma outra festa também muito importante no ano, no calendário do povo de Israel. Jesus morreu na Páscoa, e agora lemos e relembramos que o Espírito Santo foi enviado por ocasião da festa de Pentecostes. Isto é significativo. E para que o óleo precioso do Espírito Santo seja derramado, ou seja, para que o Pentecostes aconteça nas nossas vidas, é preciso que encontre corações limpos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Daí a importância da Páscoa, daí a importância do Cordeiro, João 1, 29, que tira os pecados do mundo para dar lugar ao Espírito Santo. A palavra santo na Bíblia significa separado. Santo na Bíblia significa consagrado para um propósito. Por isso o Espírito é santo, porque é o Espírito consagrado de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito do próprio Deus separado, enviado para nos livrar de todo pecado, de nos limpar de toda imundícia. E aí lá em Gálatas 5, nós lemos ontem, que relembramos ontem, a respeito do fruto do Espírito Santo, porque quando ele é derramado nos nossos corações, ele promove aquilo que Gálatas vai dizer do fruto do Espírito Santo: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, a mansidão
e o domínio próprio. Tudo isso nós precisamos. Tudo isso são coisas práticas. Tudo isso nós exercitamos. E tudo isso, assim como lá no texto inicial que lemos, o próprio Espírito Santo nos capacita a colocarmos tudo isso em prática. O amor, o domínio próprio, a mansidão, a bondade. Não é pela nossa força. Não é pela nossa capacitação, por aquilo que nós sabemos e estudamos. Não. É única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Amém? Atos 2,17, o envio do Espírito Santo no dia, na exatidão, na precisão de Deus, no dia de Pentecostes, marca o início dos últimos dias. Perceba comigo que não marca apenas o derramamento do Espírito Santo, não marca apenas a revelação, o cumprimento de uma promessa que Deus havia revelado ao profeta Joel no capítulo 2, que Jesus havia anunciado e Lucas havia relatado no seu evangelho, no capítulo 2 também, no verso 49, em cumprimento ao próprio escrito de Lucas em Atos 1, 2, de 1 a 6, mas, sobretudo, marca o início dos últimos dias, dos nossos últimos dias, que terminarão com a volta gloriosa do Senhor Jesus, conforme está em Atos 2, 20. Então a gente passa a entender que não foi só o cumprimento de uma promessa, mas a revelação dos nossos últimos dias aqui na terra. E por isso que nós precisamos, irmã Mercedes, e nós precisamos depender do Espírito Santo. Sem Ele não somos nada. Entre o Pentecoste e a volta do Senhor Jesus, também chamado no grego de parousia, que se refere a essa segunda vinda de Jesus, é tempo de semear, é tempo de colher, é tempo de oferecer os nossos frutos. Eu estou falando de semear em vidas, você entende isso? Eu estou falando de colher vidas. Eu estou falando de oferecer frutos, oferecer vidas salvas para o reino de Deus. Vidas salvas, entregues aos pés da cruz de Jesus. Não é tempo de especulações sobre épocas ou estações que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Não. Mas esse tempo, esse ínterim, é tempo de unidade na vida da igreja, Atos 1:8. É tempo de levarmos o Evangelho, aquilo que a Bíblia vai relatar nesse texto, até os confins da terra. Talvez nós não podemos ir, e é bem provável que não vamos, mas nós estamos chegando até os confins da terra quando transmitimos um culto como esse, quando você retransmite o link do culto às pessoas que você conhece, as pessoas vão retransmitindo, e essa palavra vai chegando até os confins da terra, e esta igreja, ela é contribuinte, ou tem uma parceria, executa uma parcela no ir de pregar o Evangelho, através da tecnologia que o Senhor nos dá. Voltando para o texto inicial, o verso 4 me chama a atenção. Ele me chama a atenção porque ele diz o seguinte: todos eles, todos que estavam ali, e o que é todos? São todas as pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em todas as traduções você vai encontrar a mesma expressão. E esse texto nos leva a perguntar, a partir desse todos, sobre pelo menos 3 perguntas. O que é ficar cheio do Espírito Santo? Se o tema é, a proposta da conferência foi, está sendo, experiências profundas, o que é ficar cheio do Espírito Santo? Porque eu não posso ficar vazio do Espírito Santo? Porque eu não posso ficar pela metade? Porque eu não posso andar com o tanque vazio com o Espírito Santo? Por que eu tenho que estar cheio do Espírito Santo? E o que é isso? Uma segunda pergunta que esse texto me leva a fazer é: o que fazer para ficar cheio do Espírito Santo? Sim, porque se é bom, se é importante, se é uma recomendação de Deus, de que nós, servos de Deus, cristãos, pequenos cristos, devemos ser cheios do Espírito Santo, o que fazer então para nos encher desse Espírito Santo?
Quando cantamos, eu já falei isso para você e você já sabe, não é só cantamos uma canção, a letra de uma música, nós fazemos uma oração em forma de música, uma oração cantada, e o que nós cantamos aqui importa sim, tem tudo a ver com aquilo que nós viemos fazer e ofertar ao nosso Deus. Então o que você canta tem muita importância sim, porque isso mexe com a sua vida, isso muda a sua existência, isso move a tua fé, sim ou não? Então tome muito cuidado com o que você canta, tome muito cuidado com o que você permite que os seus filhos e netos estão cantando. E terceira pergunta, para que ficar cheio do Espírito Santo? Bom, primeiro, dentro desse aspecto das experiências profundas, nós vamos perceber que ficar cheio do Espírito Santo é ter a plenitude do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito Santo é ter a plenitude do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é relacionado à experiência e à vida do cristão. Por isso, o próprio Espírito Santo nos deu esse tema este ano da conferência. Experiências profundas. Foi o que nós ouvimos aqui ontem e temos ouvido até agora. Então, esse enchimento do Espírito Santo é relacionado à experiência que nós temos com o Espírito Santo na nossa vida enquanto cristãos. É a plenitude do Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, que difere entre uma vida carnal de uma vida espiritual. É a plenitude do Espírito Santo que difere. Sem a plenitude do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, o cristão, o crente, ele fica fraco, ele fica desnutrido espiritualmente, ele fica carnal, ele sente-se derrotado. E a vida cristã fica sem gosto, fica vazia, fica sem interesse. Torna-se monótona, presa fácil para as investidas do maligno. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, é ser dominado, no bom sentido, pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que você é de uma época, ou se não é, pelo menos sabe quem foi, ou deve ter lido alguma coisa, ou ter pelo menos ouvido falar de um grande pregador chamado Billy Graham. Ele dizia a respeito da plenitude do Espírito Santo que todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isto é só parte do plano de Deus para a nossa vida. O que eu entendo ao ler esse texto, ao ouvir essas palavras de Billy Graham, é que nós deveríamos estar sempre procurando estar cheios do Espírito Santo, não pela metade, não vazio, mas sempre cheios. Nesse sentido, nós vamos entender que não basta apenas ser batizado e receber o Espírito Santo. Por quê? Porque por ocasião do batismo, que significa o teu selo, o teu sinal da sua nova vida com Cristo, e é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sem essa tríade não há valor. Você já aceitou a Cristo, já tem a Cristo, é batizado com o Espírito Santo, mas ainda não tem a plenitude do Espírito Santo. Ainda não tem um enchimento do Espírito Santo. Anote aí, uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você andar com o Espírito Santo. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está em você, como a gente canta naquela canção. Outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo, você ter a plenitude do Espírito Santo. Deus é pleno, anote aí, Ele quer que sejamos plenos no Espírito Santo, obtendo a plenitude do Espírito Santo. Não basta apenas ser batizado, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Deus requer algo mais de cada um de nós. Nos encher do seu Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, 6, 19, 3, de 1 a 13, são vários textos. Os coríntios foram batizados em Cristo. Os cristãos em Corinto. Por isso que nós falamos dos coríntios. Você entende isso? Amém? Eles foram batizados em Cristo. Paulo ficou lá 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho para eles. Receberam o Espírito Santo.
tornaram-se seu templo, mas eles eram ainda crentes carnais. Crianças, observe o texto, Paulo refere-se a ele como crianças em Cristo, que ainda não podiam suportar o alimento sólido. Percebe? Paulo está falando da necessidade deles se encherem do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo, desenvolverem a sua vida no Espírito Santo. Os Gálatas também, os cristãos da Galácia, receberam o Evangelho também, foram batizados em Cristo. Paulo passou por lá, implantou a igreja, batizou-os. Mas eles se revestiram de Cristo. E Deus enviou ao coração deles o Espírito Santo. É em Efésios, que nós temos em Gálatas também, essas expressões de revestimento. Tudo conduz ao Espírito Santo. Essas palavras não estão soltas aqui por acaso, elas estão entrelaçadas em profecias, em algo bom para nós. Mas, apesar deles estarem sendo revestidos pelo Espírito Santo, eles estavam passando, veja em Gálatas 3:27, eles estavam passando para outro evangelho, se aperfeiçoando na carne. Você entende isso? Que coisa maldita, minha gente. Que coisa chata, que coisa estranha. A pessoa deixar se conduzir por outro evangelho. Mas é o Espírito Santo que nos capacita a ter discernimento daquilo que nós ouvimos, das pregações, das músicas. É Ele que tira esse gosto ruim, amargo da nossa boca, esse gosto de querer ouvir essas coisas que não edificam. E o que não serve para nós, por favor, não revele às crianças. Não mostre às crianças, não ensine às crianças esse tipo de coisa horrível. Ensina a criança do caminho que ela deve andar. Provérbios 18 vai dizer isso. Apesar deles lá na Galácia serem crentes batizados em Cristo, de receberem o Espírito Santo de Deus, perceba que Deus não podia cumprir completamente a sua obra na vida dos coríntios e nem dos gálatas. Por quê, meus irmãos? Me ajude aí. Porque faltava a plenitude do Espírito Santo. Dependia deles. O que compete a Deus fazer, Ele já fez. Anote aí, o que compete a Deus fazer, Ele já fez. Eu vou reformular, o que compete a Deus fazer por você, por mim, pela igreja, pela cidade, pela nação, Ele já fez. O que compete a mim, a você fazer, nós precisamos fazer, porque não vai cair do céu, nós temos que buscar. O Espírito Santo já foi derramado, Ele está entre nós, igreja. Compete a mim e a você, se quisermos buscá-lo em plenitude, em novidade de vida, em crescimento espiritual, para deixarmos de ser mais carnais e nos tornarmos o que a Bíblia diz que somos, seres espirituais. Por isso Paulo insiste aos coríntios, dizendo, no capítulo 5, ele fala, ninguém mais conhecemos, pela ótica da carne, mas agora que vocês são nova criatura, já se tornaram novas pessoas. Nova criatura é uma nova pessoa. É um novo ser, espiritualmente falando. A ninguém mais conhecemos na ótica da carne, mas sim pela ótica do Espírito Santo. E como é difícil viver isso, presbítero Ney. Mas somente pela plenitude do Espírito Santo, Mateus, é que nós vamos conseguir isso, queridos. Jesus Cristo anunciou lá em João 10:10, o texto você sabe, que nos daria vida. No grego a vida zoe significa vida em abundância, vida em plenitude de vida, vida com qualidade de vida. Certamente Jesus estava se referindo também à vida cheia, plena do Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Me ajude aí, meus irmãos. Quantos crentes receberam a vida eterna pelo novo nascimento? Mas são doentes, são fracos espiritualmente, porque não têm gozado a experiência da vida abundante de João 10:10, ou vou reformular, de Jesus, descrita em João 10:10. Anunciada
pelo evangelista Lucas no texto que lemos. Jesus prometeu lá em João 7, 37 a 39. Veja o texto, Jesus fala assim, ele prometeu esta plenitude quando ele disse o seguinte: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu vou repetir, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa esse texto, por favor, aí na tela. E eu quero desafiar você que está em casa, você que está aqui, dizer isso para você mesmo. Do meu interior, diga isso, igreja, do meu interior fluirão rios de água viva. Isso é promessa de Deus para a gente, igreja. Você consegue perceber isso, irmãos? Do seu interior fluir, o que vai fluir do seu interior, meu irmão? Os primeiros discípulos, como foi falado pelo nosso irmão presbítero Ney, os líderes da igreja primitiva, a igreja que nasceu lá no início da era cristã, eles desejaram, e eles foram cheios do Espírito Santo, Luci. Desejaram e foram cheios do Espírito Santo. E eu vou te dizer mais, e nós também podemos ser. Sabe, eu vou citar exemplos. Pedro, Atos 4:8. O próprio Estevão, que foi apedrejado porque estava pregando o Evangelho. Atos 6:5, 7:55. Ele também desejou, ele também recebeu, ele foi também cheio do Espírito Santo. Aliás, em algumas das Bíblias, o enunciado do texto que lemos é a pregação de Pedro, porque cheio do Espírito Santo, conduziu uma grande multidão aos pés da cruz de Cristo. Conduziu um monte de gente para a salvação em Jesus, porque estava cheio do Espírito Santo. E você sabe quem é o Pedro? Quem foi Pedro? O Pedrão, o teimoso Pedrão, o impetuoso Pedrão, o indigesto Pedrão, muitas das vezes. Paulo, em Atos 9:17, também desejou e foi cheio do Espírito Santo. 13:9. Barnabé, Atos 11:24, também desejou e foi cheio do Espírito Santo. Pergunte aí para a pessoa do seu lado: você deseja ser cheio do Espírito Santo? Você deseja realmente ser cheio do Espírito Santo? Então busque e peça ao Senhor. Ele está à disposição para te derramar aí agora, se você quiser. Experiências profundas, anote aí, hashtag. Não tem como ter experiências profundas com o Espírito Santo se não for cheio do Espírito Santo, irmão. Os primeiros diáconos, Cris Delmont, lá em Atos 6, também foram cheios do Espírito Santo, irmão Laudércio. E os nossos diáconos e os nossos diaconistas também podem ser. Essa era a hora deles dizerem amém, pelo menos. A Bíblia diz em Atos 4, 23 até 31, que quando aquela igreja primitiva estava em oração, presta atenção, em oração, ela se encheu do Espírito Santo. E com intrepidez, eles anunciaram a palavra de Deus. Não tinham curso de teologia, não tinham doutorado, não tinham mestrado, eles tinham o Espírito Santo com eles. E o texto fala com intrepidez, outra tradução fala com ousadia, pregavam, anunciavam o Evangelho, as pessoas iam sendo curadas, uns que iam sendo curados, outros iam sendo batizados, e era um derramar tremendo do Espírito Santo. Um grande avivamento começou ali. Isto indica que a nossa igreja também pode se encher do Espírito Santo. Quem é a igreja? Quem é a nossa igreja? Somos nós, amados. E o caminho é a oração. Contudo, é necessário esclarecermos uma coisa importante aqui. Que a plenitude do Espírito Santo não implica que nós temos mais do Espírito Santo ao nosso dispor, como bem entendemos. Pelo contrário, a plenitude do Espírito Santo significa que ele, o Espírito Santo, possui mais de nós e tem controle completo sobre nós. Isso precisa ficar claro na sua mente. Se você não entender isso, você vai prejudicar todo o entendimento do que vem a seguir, da sua vida com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo
não significa ter mais dele, significa que ele vai ter mais de nós. Então, tome muito cuidado com o que você vai pedir, através da tua oração. Porque, Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo, ele vai ter mais domínio, mais controle da minha vida. Significa que ele vai exigir mais de nós. Significa que se ele, por outro lado, preste atenção, por outro lado, se ele nos capacitou, como diz aqui no verso número 4, e ele capacita mesmo, se ele nos capacitou e ele nos derramou do seu Espírito, nos encheu do seu Espírito, certamente ele vai desejar utilizar mais de nós. É ou não é? Assim como um empresário, por assim dizer, investe na formação do seu funcionário, né, e tal, e é naturalmente que ele vai desejar que aquele empregado ele produza de acordo com aquele investimento. Um pai investiu na vida toda de um filho, num colégio particular, deu aula disso, deu aula daquilo, é claro que ele vai, não vou dizer exigir, mas ele espera um resultado, sim ou não? Naturalmente, Deus, Espírito Santo, mutatis mutandis, opera da mesma forma. Segunda pergunta: o que fazer para ficar cheio do Espírito Santo? Até agora os irmãos entenderam alguma coisa, sim ou não? Pergunte aí para a Jaqueline aí, você entendeu alguma coisa? Pergunte aí. Ficar cheio do Espírito Santo é uma grande responsabilidade. Agora, o que fazer para ficar cheio do Espírito Santo? Agora, talvez você tenha ficado com medo, assustado, mas eu quero te trazer uma palavra de conforto ao seu coração. Mesmo que você achar que o Espírito Santo vai ter mais de você, preste atenção. Alguém precisa ouvir isso. Ele vai te capacitar a você dar mais para ele. Ele nunca vai pedir, anote aí, ele nunca vai pedir para você algo que você não tenha condições de fazer. Então fique tranquilo, porque quem vai te capacitar é ele, é o Espírito Santo, é o próprio Deus na sua vida. Então não tenha medo de pedir a plenitude do Espírito Santo. Amém? Eu disse ontem, nós falamos que conhecer o Espírito Santo é só um caminho de ida, não tem mais volta, não tem parada, não tem atraso. Vocês viram ontem com a ministração com os homens, que foi tremenda inclusive. Agora vamos ver, 1 João 1,9, você está aí, amém? Primeiro passo, o que fazer? Confessar a Deus todos os pecados. E deixar que o sangue de Jesus Cristo nos purifique. Primeiro passo é a confissão, para receber a plenitude do Espírito Santo. Segundo passo, desejar e buscar. Desejar a plenitude e buscar. Lá em João 7,37, um texto que nos fala sobre isso, que a plenitude do Espírito Santo depende do desejo do crente de querer ser cheio do Espírito Santo. E Jesus disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e... Simples assim. E beba. Há muitos cristãos que não têm sede. Estão satisfeitos com a sua fé. Piedade, suas obras. E você sabe que às vezes você encontra cristão aí que acha que por conta das suas obras vão ser salvos. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Isso não é a doutrina da igreja, nem da Bíblia. Porém, a fé sem obras é morta. Confiam, há muito crente aí que confiam na sua profissão de fé. Eu fiz a minha profissão de fé, eu fiz o batismo. Quem batizou foi fulano, ciclano. Com água ainda. E se esquecem que devem crescer. Lá em Hebreus 12,14. Se esquecem de Hebreus 12,14, que diz que devemos crescer à medida da estatura da plenitude de Cristo. Cristo está pleno, quer derramar da sua plenitude para nós. 1 Coríntios 2,9, há cristãos que esquecem das promessas do Senhor ditas pelo apóstolo Paulo. Olha que coisa bonita, ó. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Sim ou não? Você ama a Deus? Ama mesmo? E você nem imagina o que Deus tem prometido para você? Se você imagina, é a mais, queridos. É muito a mais. Porque os seus olhos não podem ver, o seu coração pode até sentir,
mas no teu coração pode até bater com tanta força, mas é muito maior o que Deus preparou para você. É muito maior. Sabe por quê? Deus, se você ama a Deus, Ele também te ama e Ele tem preparado algo para você. É só você crer, receber, buscar e receber. Simples assim. Por isso que nós sempre temos dito a respeito da música, eu quero mais é Deus, não importa o que vão falar de mim, né? Terceiro passo, primeiro passo, confissão de pecados. Segundo passo, desejar e buscar, ser cheio do Espírito Santo. E terceiro passo, entregar por completo a sua vida a Deus. Deus quer nos encher com o seu poder, como nós vimos na canção, nos incendiar. Mas somente aquilo que é vazio pode ser cheio. Terceira e última pergunta, e tentativas e apontamentos de respostas. Para que ficar cheio do Espírito Santo? Ao recebermos o Espírito Santo, o texto lá no grego vai dizer, Atos 1, e recebereis poder. Essa palavra já é de conhecimento da igreja há muito tempo, do grego dinamis ou dunamis, significa força, capacitação para testemunhar. Força, capacitação, energia, poder para testemunhar. Por isso ele fala, e sereis minhas testemunhas, também do grego chamado martirias, que vem de martírio, que vem de mártires. Estevão, o primeiro mártir, porque estava sendo o quê? Testemunha, martiria de Cristo. Então agora veja que o poder não é só para isso também, mas é poder para ter uma vida santa. E santa na Bíblia significa separada, consagrada para um propósito. Assim como o apóstolo Paulo, veja, todos nós indistintamente temos uma luta interior. Lá em Romanos 7 nós lemos isso. 18 a 19, se não me falha a memória. Todos nós temos uma luta interior. Entre a nossa velha natureza e a nossa nova criatura, o nosso novo ser. Se você não tem, é porque você não percebeu. Mas todo dia, toda hora quase, nós temos essa luta interna, toda essa semana, todo dia. A velha natureza carnal com a nossa nova vida em Cristo, com Cristo. Se você não tem, eu te empresto aí uma meia dúzia. Porque eu bem sei, ou eu sei que em mim, isto é, na minha carne, são palavras do apóstolo Paulo, não habita bem nenhum. Era réu, confesso ali, né? Pois o querer, o bem está em mim, mas não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E quem estava falando isso? O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo dos apóstolos, apóstolos gentios, um dos homens mais importantes ali, depois de Cristo, é claro, na era do Novo Testamento. Então eu creio que somente com o poder do Espírito Santo nós podemos viver uma vida que glorifique a Deus, vencer o mal que há em nós e deixar que desenvolva-se pelo poder do Espírito Santo o bem que o Espírito Santo, Deus já implantou dentro de cada um de nós. E agora esse poder, ele é poder para ter uma vida santa separada, para um propósito definido, mas é poder para o serviço. Jesus prometeu o poder do Espírito Santo, Atos 1:8. Justamente para nos capacitar a servi-lo. Não é para ficar aí preocupado com falando em línguas estranhas, não. Como foi falado ontem também aqui, sabiamente, inclusive. Poder para o serviço, é poder para trabalhar, para ganhar almas para Cristo, pregar o Evangelho, abrir células, multiplicar células, sabe, esse tipo de coisa. Pregar o Evangelho, se necessário usar palavras. Pedro explicou que estava se cumprindo a profecia do profeta Joel, lá em Atos 2:17, a grande pregação que ele fez. Ele estava falando, a profecia não é nada novo, Deus está trazendo aquilo que ele já revelou, mostrou para nós. E se eles recebessem essa promessa que foi anunciada por Pedro, eles ficariam cheios do Espírito Santo. E Pedro estava cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que quando ele pregou no dia de Pentecostes, sabe quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas. Fora as mulheres e crianças que não eram contadas.
A primeira pregação de Pedro, hein? E eu falo para você uma coisa, igreja. Depois disso, eles nunca mais foram o mesmo. Depois disso, a igreja nunca mais foi a mesma. Ficou cheia sempre do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais apaixonados nós somos por Jesus. Mais nós vamos glorificar a Jesus. Não falamos mais de nós mesmos. Não falamos tanto sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo nos inspira a falar da pessoa e da obra de Jesus Cristo, como Pedro fez, que está lá a partir do verso 22 do texto que lemos. Pedro não estava falando dele, ele estava revelando as experiências profundas que ele teve com Deus através do Espírito Santo, e do que Deus fez e o que Deus estava fazendo naqueles dias. Tanto é verdade que em Atos 2, 12 e 13 relatam esses versos, que aqueles cristãos ficaram tão cheios do Espírito Santo, não só Pedro, que deixaram uma multidão atônita, perplexa, e acharam que eles estavam embriagados, sendo 9 horas da manhã. A mesma concepção que Eucana teve da sua mulher, Ana, lá em 1 Samuel 1, 9 a 13, você conhece a história? Ana estava diante de Deus se derramando, irmão, colocando a sua aflição de ser estéril, chorando, clamando ao Senhor. Você conhece essa história? Demorando-se a orar perante o Senhor, e nós cremos que ali ela foi tomada pelo Espírito Santo. E lá no verso 13, quando o texto diz que Ana no coração falava, mas os seus lábios moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, e por isso Eucana a teve por embriagada, julgou a sua própria esposa. Nós acreditamos que tanto os primeiros cristãos do Novo Testamento, quanto Ana no Antigo Testamento, e tantos outros que nós poderíamos citar aqui, embriagaram-se sim, mas do Espírito Santo de Deus, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu quero concluir, feche a sua Bíblia. Eu quero dizer que a linguagem do cristão, cheio do Espírito Santo, promove a comunhão dos irmãos e desperta os incrédulos para ouvirem de Jesus. A chave está aqui, irmãos, em sermos sempre cheios do Espírito Santo. Dependemos sempre do Espírito Santo, em tudo que formos fazer, em tudo que formos falar, queridos. Você entende isso? Agora, nos finalmente, uma outra pergunta surge. Pode o crente perder a plenitude do Espírito Santo? É possível sim. É possível sim perder a plenitude do Espírito Santo. E sabe quando acontece isso? Quando nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso há uma recomendação na Bíblia Sagrada assim: não entristeçais o Espírito Santo. Lembrei-me de Davi. Davi tinha o Espírito Santo, mas ele entristeceu a Deus através do entristecer o Espírito Santo. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem sábio, porque confessou o seu pecado. Confessei o meu pecado ao Senhor. E ele disse: Pai, não me retires da tua presença, não me repulses da tua presença, não me retires do teu Santo Espírito. Percebe? Porque o ato que Davi fez, o pecado que ele cometeu, ele entristeceu a Deus, entristeceu o Espírito Santo, mas ele sabia que havia uma necessidade de correção de rota. Por isso ele faz o que fez. O Salmo 51, depois você lê em casa, você vai ver toda essa trajetória de confissão, de arrependimento, de voltar ao primeiro amor, voltar a Deus, e na tentativa de alegrar o coração do Pai. Então é possível sim. Lá em Efésios 5,18, há outras recomendações do apóstolo Paulo, quando ele fala assim: enchei-vos do Espírito Santo, para que eles se preparassem para a luta contra as forças espirituais do mal.
Lá de Efésios 6, 10 a 18, é uma lista de coisas que a gente enfrenta no dia a dia. Por isso nós estamos estar cheios do Espírito Santo. Mas também é possível recuperar a plenitude do Espírito Santo? Se é possível ser cheio do Espírito Santo, é possível perder, mas é possível recuperar também, queridos. Quando cumprimos os requisitos citados anteriormente. É simples assim. A confissão, o desejo de buscá-lo, a busca e a entrega total. E é bom observar que há um só batismo com o Espírito Santo, que acontece no momento da nossa conversão. Mas o enchimento do Espírito Santo é indispensável a todos os crentes para gozar a vida abundante que estão acessada lá pelo João capítulo 10, verso 10. Nesse sentido, eu também concordo com o biblista, teólogo, pastor Russell Shedd, já de saudosa memória, desde aí o ano passado, que sobre esse texto que lemos, ele comenta na sua Bíblia de estudo, conclui-se que há apenas um batismo da igreja e dos indivíduos, mas repetidas plenitudes para serviço e exercício dos dons do Espírito Santo. Há um só batismo, mas segundo ele, dizia, repetidas plenitudes do Espírito Santo para o serviço e exercício dos dons do Espírito Santo. Então eu sou levado a crer que aquilo que está em nós ainda não morreu. Amém, queridos? Aquilo que foi derramado sobre nós, estou falando de dons, ainda não morreu. É tempo de você recuperar o seu dom. É tempo de você reavivar o dom que está em ti. São palavras do apóstolo Paulo também. Pode estar apático, pode estar morninho, mas é tempo de encher-se do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Façamos como Billy Graham recomendou também, ele disse: eu tenho certeza que não é opcional ficar cheio do Espírito Santo, mas é uma necessidade. É indispensável a uma vida abundante ou a um serviço que deve ter êxito. Uma vida cheia do Espírito Santo não é anormal, é a vida normal do cristão. É destinada a todos os cristãos, todos a precisam e todos a podem ter. É por isso que a Escritura nos ordena: enchei-vos todos do Espírito Santo. É o meu desejo como cristão, pessoal. É o meu desejo enquanto pastor, para todos vocês. Enchei-vos do Espírito Santo. Não há outro caminho. Não há outra alternativa. Nós dependemos do Espírito Santo. E só vamos ter experiências profundas com Ele quando estarmos cheios dEle. Que Deus te abençoe, te livre, te guarde com poder e glória, com enchimento do Espírito Santo. E você possa ser uma testemunha, uma martiria de Jesus, aonde você estiver. Não só a partir do que você fala, mas pela tua vida. Possamos ser reconhecidos como pequenos cristos, verdadeiros cristãos. Amém, queridos?